A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos e irmãs, amigos e amigas de todo o Brasil. Quem vos sauda é o pastor Raimundo Clenir, da cidade de Osório, estado do Rio Grande do Sul, dando abertura em mais um programa, A Voz do Pastor. E também a nossa live ao vivo, né? Pelo Facebook. E aí depois você, meus irmãos, também entre lá, né? Entre lá no nosso canal do YouTube e assista os nossos vídeos lá, que estarão à sua disposição. Também estamos ao vivo pela nossa rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório, estado do Rio Grande do Sul. Você que ainda não tem, né, o nosso aplicativo, nos ligue, manda uma mensagem aí, né, pelo WhatsApp, e nós enviaremos com todo prazer o nosso aplicativo, e você coloca aí no teu celular, e aonde você estiver estará ouvindo belos louvores, né? E também de segunda a sexta-feira às 9 horas o nosso programa A Voz do Pastor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tenham todos uma ótima sexta-feira. E já estamos chegando no final de semana, mês de agosto, mês de inverno. Frio na rua, o tempo frio, mas a nossa alma tem que estar aquecida pelo Espírito Santo. Amados, Deus tem uma palavra para cada um de nós, a cada dia que passa. O desejo de Deus é falar conosco, conforme eu tenho falado todos os dias, do qual Deus tem me dado esta oportunidade. Eu digo, olha, o prazer de Deus é falar com as pessoas. A alegria de Deus é quando elas se arrependem dos seus pecados, né? E neste dia Deus tem uma palavra que fica no livro de Apocalipse, no capítulo 3 e versículo 11. O próprio Senhor Jesus Cristo falando para João na ilha de Pátimos, dizendo bem assim: venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Na outra tradução, diz assim, ó: eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Há mais de 2000 anos atrás, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando passou por esta terra, ele anunciou que ele deixaria esta terra e voltaria novamente para o Pai. Ele esteve aqui por 33 anos e meio, palmilhou a face dessa terra, andando por muitos lugares e operando muitos milagres. Mas ele, em vez de quando em uma reunião com seus discípulos, ele dizia: está chegando a hora, está se aproximando a hora e eu vou deixar vocês. Vou ter que voltar para o meu lugar, da onde eu estava no meu trono, sentado à destra do meu Pai. Mas, diz ele no capítulo 14 do Evangelho de João, eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. E esse vos ensinará, vos guiará, e vai fazer vocês lembrar de tudo que eu vos tenho falado agora. Então, amados, após Jesus completar o seu ministério na face da terra, ele foi entregue nas mãos dos homens. E como muitos dos nossos queridos e amados irmãos têm conhecimento da palavra, leia as Escrituras Sagradas, sabe, em que eles o mataram, o crucificaram, o meigo Nazareno, mas após o terceiro dia ele ressuscitou. E ele ressuscitando, estava vivo ao Pai. E quando João, perseguido pelo Evangelho, depois de estar se cumprindo tudo que Jesus falou, olha,
Eles vão levar vocês para ser presos, vão levar vocês para diante dos governadores, dos reis, por amor do meu nome. Mas vocês não se preocupem, porque eu colocarei as palavras na hora certa para que vocês venham falar. E após então ele ter ressuscitado, assunto ao céu, João passando pelas provações que teria que passar na face da terra, os algozes o levam para a ilha de Patmos para que ele fosse assim comido pelas bestas feras. Uma ilha afastada da cidade, mas ali, quando João jamais esperava de ouvir uma voz, brada do alto a voz do meigo Nazareno de João: pronto, Senhor, escreve o que eu vou te falar. As coisas, João, que acontecerão nos últimos dias na face dessa terra. Escreve, João. Passa para as 7 igrejas da Ásia, João. Manda, João, os meus servos, os anjos da igreja, preparar a noiva, porque venho sem demora. E diz para eles conservarem a sua coroa, para que ninguém roube a coroa da justiça, a sua salvação, a sua fé. João fala para a minha igreja. E a pergunta é esta, que brada dentro do meu peito, no meu coração. Será que temos guardado o que Deus nos deu? Será que nós temos guardado a palavra dentro do nosso coração? Será que nós temos observado os mandamentos que o Senhor deixou para nós? Será que o inimigo não está rodeando a volta, bramando como um leão, como disse Pedro na sua epístola? Bramando como leão, ele não é, mas bramando como leão, procurando alguém para que possa tragar. João 8,44 diz a Bíblia que ele é o pai da mentira, então ele é mentiroso. Muitas vezes ele soa no meu, no teu ouvido, e diz bem assim: desiste. Não continua nessa caminhada. Não adianta tu perseverar, não adianta tu falar deste Deus. É mentira, ele é o pai da mentira. Jesus diz totalmente ao contrário: guarda o que tens. Meu irmão, minha irmã, se nós não guardar o que nós temos de mais precioso na nossa vida, que é a nossa salvação, o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, seremos as pessoas mais infelizes da face dessa terra. E por isso que Jesus está dizendo para João na ilha de Patmos: João, guarda o que tens, diga para a minha igreja, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém roube. Tomar, roubar, se apossar daquilo que não é dele, é o que o inimigo quer. Porque no Evangelho de João, no capítulo 10, João diz bem assim: o diabo veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim que tenham vida e as tenham com abundância. O papel do nosso inimigo é destruir as famílias, é destruir a alegria das pessoas, é destruir as nações, as gerações, destruir o que está bom. Este é o papel dele. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. E a vida só tem em Cristo. Só encontramos a verdadeira vida em Cristo. Não existe uma outra solução em nenhum outro lugar na face da terra em que a pessoa possa achar a solução dos seus problemas, a não ser em Cristo Jesus.
Deus abençoe a todos os nossos queridos e amados irmãos e irmãs que estão nos acompanhando na nossa live. Que Deus venha dar vitória, que Deus venha dar graça. E a pergunta é essa: será que temos guardado aquilo que Deus nos deu com tanto amor, com tanto carinho? Pastor, mas o que Deus nos deu? Ele nos deu gratuitamente a salvação da nossa alma. Ele perdoou os nossos pecados. Ele escreveu o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Quando nós partimos desta terra para a eternidade, para todo um tempo com Deus, e tem pessoas que não estão guardando aquilo que Deus deu de melhor, que é a salvação da sua alma. Será que nós temos guardado? Será que nós temos tido zelo por aquilo em que Deus tem nos dado? Graciosamente, Ele nos deu de graça. E a palavra graça quer dizer um favor imerecido. Nós não merecíamos de ser salvos. Nós não merecíamos a salvação. Nós não merecíamos ser perdoados dos nossos pecados. Mas Ele, o Senhor Deus, pelo amor que Ele teve para com as nossas vidas, para com as nossas almas, Ele entregou o que Ele tinha de melhor. E jamais eu vi, e creio que jamais vou ver, uma mãe ou um pai entregar um filho para ser crucificado e morto em prol das pessoas algozes. Nós éramos pecadores, nós éramos como ovelhas desgarradas sem pastores, diz a Bíblia Sagrada, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Andávamos desgarrados como ovelhas sem pastores. Nós não sabíamos para aonde ir. Percorríamos caminhos que nos levavam para uma eternidade sem Deus. Mas um dia, pela sua tão grande misericórdia e graça, no capítulo 3 de João, no versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo, não é as coisas desse mundo. Aqui, quando João está escrevendo aqui, está dizendo, porque Deus amou o mundo, não é nós que estávamos perdidos no mundo, errados, maltrapilhos, fedorentos pelo pecado, guiados pelo inimigo, açoitados pelo inimigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele nos amou de uma tal maneira, que Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, nele quem? Jesus Cristo, não pereça, mas tenha vida eterna. Quando eu começo a estudar e a ver sobre a palavra eterna, que vem de eternidade, eu começo a colocar palavras e palavras na minha mente. Eu digo: Senhor, a eternidade não tem fim, é para todo um sempre. E o papai me diz para mim: meu filho, mas é isso que eu estou dizendo. Por que muitas pessoas querem trocar uma vida terrena, passageira aqui na face dessa terra, deixando de ter uma eternidade para comigo? Ô glória! Sinta a presença de Deus aí onde você está, meu irmão. Sinta a presença de Deus aí onde você está, minha irmã. Uma eternidade com Deus, você já parou para pensar? Passa anos, milênios, e você está com Deus na glória. Por que ficar preocupado aqui com o dia de amanhã? Amanhã tenho conta para pagar, amanhã tenho consulta, amanhã tenho que comprar remédio, amanhã tenho que comprar comida. No céu o Senhor nos dará tudo gratuitamente, não precisamos pagar nada. Preocupado com imposto, preocupado com luz elétrica, preocupado com a conta da água, preocupado que tem que comprar remédio, preocupado que tem que comprar comida, porque estas preocupações terão fim. Aqui por isso que Jesus está dizendo no capítulo 3 e versículo 11, né? De Apocalipse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meu irmão, minha irmã, você é muito precioso para Deus. Minha irmã, você é muito preciosa para Deus. A Bíblia chega a dizer que nós somos a menina dos olhos de Deus.
Olha a importância que nós temos diante da presença do nosso Senhor, considerados como a menina dos olhos de Deus. Que coisa maravilhosa! E a pergunta é esta: será que nós temos guardado aquilo que Deus tem nos dado? Você tem guardado aí, meu irmão? Você tem guardado aí, minha irmã? Pastor, se você soubesse as guerras travadas que eu tenho passado, se você soubesse as lutas que eu tenho passado, mas me diz uma coisa, Jesus prometeu uma vida sem problema na face da terra para alguém? Se Jesus tivesse dito assim, olha, vocês me aceitem como único e suficiente salvador da alma de vocês, e eu vou dar uma vida de tranquilidade na face dessa terra. Uma vida de paz. Vocês não vão ter luta, não vão ter angústia, não vão ter aflição, não vão ter levante, não. Não é isto que Jesus disse. Jesus disse ao contrário. Vocês querem vir após mim? Vocês querem ser meus discípulos? Vocês querem ser meus servos? Vocês querem ser minhas servas? Então, tome cada um a sua cruz e siga-me. O caminho que leva ao céu é um caminho extremo, é um caminho de luta, é um caminho de guerra, guerras travadas. Todos os dias nós temos que vencer um gigante. E você pergunta para mim, pastor, qual é o primeiro gigante que eu tenho que vencer? É você mesmo. Todo dia eu tenho que vencer a mim mesmo. Todo dia você tem que vencer o teu gigante, a tua própria natureza carnal. É pensamentos que muitas vezes pensamos que não é para pensar. Palavras que muitas vezes saem com sutileza dos nossos lábios, que não eram para sair, mas quando nós vimos já falamos. Às vezes nos iramos por algum problema, nos revoltamos com alguma coisa. Nós lutamos com o nosso próprio gigante que está na nossa vida todos os dias. Temos que vencer esse nosso gigante e guardar o quê? A nossa salvação. Guardar a nossa alma, guardar a nossa vida. E você que está me ouvindo aí, você tem guardado? Quando nós temos uma joia preciosa, você não vai deixar jogada em qualquer canto da tua casa. Quando você tem uma joia preciosa, você procura guardar bem guardada. E agora você tem guardado a tua alma? O leão anda rugindo para tentar roubar a tua alegria e a tua paz. A Bíblia diz na Epístola de Pedro, repito novamente, diz que o diabo, vosso adversário, ele é adversário, né? Ele anda rugindo como um leão, procurando alguém para que possa tragar. Então ele anda ao nosso derredor, na volta, mas ao nosso redor está o leão verdadeiro da tribo de Judá, rugindo e dizendo para Satanás, te vai daí embora, Satanás, ele é meu filho, ela é minha filha, eu comprei por um preço caro na cruz do Calvário, através do meu sangue quando eu derramei, Satanás, deixa em paz a minha filha, deixa em paz o meu filho, glória, é assim mesmo, ele anda rugindo, irmãos. Mas na nossa volta, diz a Bíblia também, Pedro, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que os temem e os livra. E se nós olharmos para Romanos, no capítulo 8, diz-nos então a Bíblia Sagrada através do nosso apóstolo Paulo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando nós estamos em Espírito, meus irmãos, quando nós não andamos na carne, o diabo não tem como tocar em nós. Diz-nos então a Bíblia Sagrada, lá no livro do profeta Daniel. Vocês que conhecem bem aquela história, que Daniel, servo do Deus Altíssimo, que tinha uma boa cotação, sincero e fiel,
porque ele servia lá ao rei Dário. E era um homem de Deus, e diz a Bíblia Sagrada que Daniel orava 3 vezes ao dia, com a sua janela da sua porta da sua casa aberta para Jerusalém. Mas tinha os inimigos de Daniel, tinha os algozes de Daniel, que não serviam o mesmo Deus que Daniel servia. E assim, quando nós não servimos a outros deuses, porque nós deixamos eles para trás, Jesus nos comprou com seu sangue, os nossos inimigos, ou aqueles que eram nossos amigos, viram nossos inimigos. E aí, diz a Bíblia Sagrada que eles tinham inveja, ciúme de Daniel. Porque Daniel, diz a Bíblia que ele tinha um espírito excelente, era o Espírito de Deus, ele era reto e ele era íntegro, mas tem uma grande virtude. Daniel não andava na carne, Daniel andava no Espírito. E diz a Bíblia Sagrada que os prefeitos, os governadores, daquela época foram até o rei Dário e disseram: olha o rei, nós queríamos que o senhor fizesse um decreto aí, que pelo prazo de 30 dias, por esse tempo de 30 dias, qualquer um desses aí que te serve, todos, que viesse a fazer qualquer petição a um outro Deus a não ser a ti, seja lançado na cova dos leões. Convenceram o rei Dário. Eram muitas pessoas, eram autoridades da época, né? E convenceram. Mas na memória, na mente do rei Dário, ele não se lembrou, não passou na sua mente, de que Daniel não servia o Deus deles, de que Daniel servia o Deus do céu, o verdadeiro Deus, e que 3 vezes ao dia orava ao seu Deus. E aí, aquelas lideranças ciumentas queriam armar uma cilada, um laço, perdão, uma emboscada para fazer Daniel ser comido pelos leões. Mas tem uma revelação aqui que eu quero vos dizer. Todos aqueles que armam laços para você, é eles que vão cair nos mesmos laços que eles fizeram. Assim aconteceu com Amã na vida de Mardoqueu. Preparou a forca para ele mesmo. E diz a Bíblia Sagrada que o rei fez então um decreto, um édito, e selou com seu anel. E a partir daquele momento, aqueles algozes, sabendo que Daniel era íntegro e reto, sabendo que o rei Dário gostava muito de Daniel, começaram a seguir a Daniel. Começaram a cuidar passo a passo a vida de Daniel. E diz a Bíblia que eles vão à casa de Daniel, e Daniel estava fazendo o quê? Orando. Daniel não estava fazendo fofoca. Daniel não estava falando mal da vida de ninguém. Daniel não estava fazendo coisas erradas, ele estava orando a Deus. Ele estava guardando o que ele tinha de melhor. E é assim que nós temos que fazer. Enquanto os nossos adversários procuram fazer fofoca, procuram se levantar contra a nossa vida, nós estamos lá em contato com o nosso Deus. Nós vamos lá para o nosso quarto onde ninguém está nos vendo. E estamos em contato com o nosso Pai Celestial. Diz a Bíblia que eles vão e encontram Daniel orando. E eles vêm até o rei Dário. E diz para o rei: ó rei Dário, o senhor não fez um édito, o senhor não fez um decreto, que pelo período de 30 dias aquele que viesse a fazer qualquer petição, a não ser ao Senhor, seria colocado dentro da jaula dos leões? Diz ele: por certo, pois é. Mas o Daniel, sabe o Daniel que o senhor gosta? Sabe o Daniel que lhe serve aí? Fez pouco caso não. Fez pouco caso não. Ele continua orando.
Diz a Bíblia que estremeceu o coração do rei Dário, porque ele gostava muito de Daniel, mas tinha selado com o seu anel. Não importa o que o diabo tem tramado contra a tua vida, meu irmão. Não importa o que os macumbeiros e feiticeiros têm feito para tentar prejudicar a tua vida. Tem problema não. Manda bater tambor. Manda bater tambor até cansar. Porque o que Deus prometeu para ti, Ele vai fazer. O que Ele prometeu para ti, Ele vai cumprir. Deixa gastar tempo, deixa estourar pipoca, deixa ir para a encruzilhada o tempo que eles quiserem. Agora o Deus de Daniel é o mesmo Deus teu e é o mesmo Deus meu. E aí, diz que o rei Dário ficou muito zangado, muito atrevido, muito perturbado. Passou a noite sem dormir, preocupado. E diz que manda chamar a Daniel. Chama Daniel na sua presença e conta o que os fofoqueiros falaram. Para falar bem da tua vida tem poucos, mas para falar mal sempre tem gente para falar mal de você. Ele diz: Daniel, eu fiz um decreto. Tem um decreto assinado e eu não posso mudar, Daniel. Diz ele: pois é, não posso fazer nada também. Eu sirvo ao Deus verdadeiro. Daniel, mas se tu continuares orando, eu vou ter que te jogar na cova dos leões. Sabe o que Daniel disse? Pergunta para mim o que ele respondeu. O Deus do qual eu sirvo, rei. Ele sabe, se ele quiser, ele poderá me livrar da boca dos leões. E se ele não quiser, rei Dário, eu vou para a glória. E diz a Bíblia Sagrada, que o rei manda jogar a Daniel na cova dos leões. Mas ele estava no espírito. Ele estava na presença do Pai. E é isto que nós temos que fazer, andar na presença do Pai. Oh, coisa maravilhosa quando nós estamos na presença dEle. Tem lágrimas, tem choro, mas também o Papai está ouvindo a minha e a tua oração. Que coisa maravilhosa. Eles tramaram tudo, Papai do céu está só olhando. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Vocês não entendem da minha palavra. Vocês não conhecem Daniel como eu conheço. Daniel é meu filho. E diz a Bíblia Sagrada que os reis naquela época, quando chegavam as noites, eles traziam as bailarinas para dançar na sua presença. Eles faziam uma noite, uma noitada, tomando vinho. Traziam os musicistas para tocar, bater tambor ali, mas aquela noite foi uma noite diferente. Diz o rei: olha, essa noite não quero festa nenhuma não. Sabe o que Deus está mandando para dizer? Deixa os teus adversários ficar esperando na expectativa, pensando que o inimigo vai te devorar. Deixa eles fazer as suas maquiagens nas suas mentes. Talvez aquelas pessoas davam gargalhada e diziam: ei, te vira aí, homem Daniel. Não é tu, grandão aí, o amigo do rei? Nós te atiramos na cova dos leões. E diz a Bíblia Sagrada que o rei disse assim: eu não quero festa, eu não quero baile, eu não quero música, não quero som, não quero nada. Eu quero ficar sozinho aqui, descansando, memorizando. Por quê? Porque eu amava e amo a Daniel e fui obrigado, por causa de um decreto que eu assinei, jogar dentro da cova dos leões. Ei, meu irmão e minha irmã, eu não sei quanto tempo os teus adversários te jogaram na cova dos leões. Eu não sei quantos anos você está passando na prova. Eu não sei quantos anos você está passando nessa luta, mas Deus manda te dizer nesse dia: te preocupa não, os leões vão ter que jejuar. João, os leões gostam de carne, irmãos. Os leões gostam de carne. Aleluia. E quem está na carne, quem não tem Deus na vida, os leões comem mesmo. Agora, quem está na carne, quem está no espírito, quem está na comunhão com o papai, leão tem que jejuar. Diz a Bíblia Sagrada, então,
que o rei passou a noite, perdeu o sono, não dormiu. E diz que bem cedo, levantou-se o rei, aleluia, e foi até, oh glória, que maravilha, e foi até a jaula dos leões, para ver se os leões tinham se alimentado com Daniel. Diz a Bíblia Sagrada que ele chega à beira da cova dos leões e diz bem alto assim: Daniel, oh glória, servo do Deus Altíssimo. Olha a palavra que sai da boca do rei ímpio que serviu outros deuses. Daniel, servo do Deus Altíssimo, porventura o teu Deus pôde te livrar da cova dos leões? Oh glória! E aquela voz brada de lá de baixo, de lá de onde estava na cova: oh Senhor, oh Senhor, oh Rei Dário, o Deus do qual eu sirvo me livrou das tuas mãos e também das garras dos leões. Olha, começou a alegria a brotar no coração do rei. Começou a alegria a brotar no coração do rei, quando aquela voz brada lá de baixo. Os leões ficaram amigos de Daniel e não conseguiram comer a Daniel. Parece que eu vejo eles passeando dentro da jaula e Daniel acariciando os leões. Viraram amigo. É assim que Deus faz para mostrar para os meus e para os teus inimigos que não tem cova de leão, não tem fornalha de fogo, não tem obra de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra que vai pegar na tua vida. Não tem, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E glória, bate em retirada, Satanás do Brasil, com os teus demônios, porque o Senhor Jesus Cristo vai tomar conta, porque Ele é o dono do Brasil, Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono da tua vida, e não tem para leão. Leão vai ter que jejuar. E aí eu vejo a resposta seguinte: a alegria do rei e a tristeza daqueles que jogaram a Daniel dentro da cova dos leões. Era meus irmãos, E quando eu falo na nossa igreja que Deus não está preocupado com quantidade, mas com qualidade, tem gente que às vezes ainda torce o beiço. E vão todo mundo embora. Não tem quase ninguém. Deus está preocupado com quem tem o coração puro. Deus está preocupado com Daniel. Eram reis, eram prefeitos, eram governadores, eram várias pessoas. Mas Deus velou por Daniel. Diz a Bíblia Sagrada, agora nós temos, Daniel, uma coisa diferente para fazer. O que é, rei? Agora eu vou chamar todos os teus acusadores. Olha o que Deus manda dizer para você neste dia. Olha o que Deus manda dizer para você, minha irmã, meu irmão. Sabe aquelas pessoas que te prejudicaram? Sabe aquelas pessoas que quiseram acabar com a tua vida? Sabe aquelas pessoas que quiseram te ver no fundo do poço? Pois eles vão ter que se prostrar nos teus pés. Eles vão ter que reconhecer que Deus é na tua vida. Eles vão ter que reconhecer que papai vela pelo uma alma, um pecador, uma vida. E diz a Bíblia que o rei então manda chamar todos aqueles governadores, todos aqueles prefeitos, junto com seus familiares. Quando pessoas estão erradas, até os justos pagam pelo pecador. Eles erraram, a família não erraram. A família dos prefeitos, a família ali dos vereadores, dos governadores, eles não erraram, eles nem sabiam do ato que os seus maridos, as mulheres tinham feito. Manda chamar todas as famílias. Todas as famílias agora daqueles que lançaram Daniel. E agora vão fazer o seguinte: vocês não se levantaram contra Daniel? O Deus dele não livrou ele dentro da jaula dos leões? Agora é o seguinte, vou experimentar vocês. Eu agora vou botar vocês na prova. Eu agora quero ver se os leões vão fazer a mesma coisa que fizeram com Daniel jejuar. Não, meus irmãos. Eles jejuaram, aleluia, enquanto Daniel estava ali. E diz a Bíblia Sagrada, não sou eu que digo,
que antes jogaram aquelas famílias inteiras, que antes mesmo que viesse, aleluia, chegar no fundo da jaula, os leões já estavam comendo e abocanhando bem gostoso carne. Vocês estavam na carne quando quiseram matar o meu servo Daniel, quando quiseram matar o servo do Deus Altíssimo, quando foram atrás para ver ele orando, quando vocês vieram para cá fazer fofoca, papai do céu estava olhando o que vocês estavam tramando contra a vida do meu servo, diz o Senhor. E agora os leões vão saborear vocês. E é assim que Deus manda dizer nesse dia. Sabe aquelas pessoas que têm te prejudicado? Sabe aquelas pessoas que têm te difamado? Sabe aquelas pessoas que têm feito você perder sono à noite? Deus vai mostrar para elas que Ele é na tua vida. Ô glória! Estou sentindo a presença dEle. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Eu estou sentindo a glória do Senhor aqui nesse lugar. Muitas pessoas estão sendo prejudicadas, muitas pessoas pagando um preço tão caro por aquilo que elas não fizeram, por aquilo que elas não cometeram. E os teus algozes vão pagar o preço. Os teus algozes vão pagar o preço para aprender que existe um Deus no céu que vela pela minha e pela tua vida. Diga comigo, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Daniel guardou a fé. O que você tem importante na tua vida é a fé. Guarda, conserva a tua fé. Pastor, eu já passei por algumas provas na minha vida que eu pensei que não ia sobreviver, mas já passou, já foi embora. Hoje você pode abrir a boca e testemunhar. Esse Deus é poderoso, este Deus é verdadeiro. Ei, tem pessoa que está me ouvindo aqui, que não era para mais estar viva na face da terra. Tem pessoas que estão me ouvindo e me assistindo aqui, aleluia, que você pensou, meus dias estão contados, mas papai olhou do céu, que nada, que nada, que nada. Isso é só uma prova que você tem que passar. Mas você verá o que eu ainda vou fazer para os teus adversários, para os teus inimigos. E contra Deus não existe decreto de homem. Pode fazer o decreto que decretar. Pode botar teu nome na boca do sapo. Pode ir para a encruzilhada botar teu nome, mas eles vão ter que vir se render perante ti e reconhecer que Deus é na tua vida. Pode fazer o que quiser, não adianta. A Bíblia diz que contra os servos do Senhor não existe encantamento. Pode bater tambor, pode gastar dinheiro, pode ir para a encruzilhada, mas papai uma hora vai dizer, eu quero falar com você. O que vocês estão pensando aí? Estão se levantando contra o meu filho, contra a minha filha. Vocês estão perdendo tempo, gente. Vocês estão perdendo tempo. Eles são lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Vamos orar? Deus abençoe a todos, Deus dê vitória para todos. Queremos orar por você. Deixa o rei fazer decreto, viu? Sabe aquela causa na justiça? Sabe aquela preocupação que você está com aquele documento, com aquele papel? Te preocupa não, quem assina é papai. O que o homem decretou para Deus não vale nada. Pode o rei decretar o decreto. Decreto de homem é de homem. Decreto de papai é decreto de papai. E ele manda te dizer, ele já decretou a tua vitória. Ele já decretou a tua bênção. Fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquila, minha irmã. Vamos orar? Então vamos orar. Querido e amado Deus, mais uma vez chegamos na tua presença, Senhor. Eu quero te agradecer pela tua tão grande misericórdia e graça que o Senhor tem tido para com a minha vida. Um homem pecador, falho, Senhor, cheio de defeitos, mas também cheio da tua glória, mas também cheio da tua presença, mas também cheio da tua unção. Paizinho querido e amado, a cada irmão, cada irmã, cada amigo que ouviu o nosso programa, Senhor, Deus abençoe os seus familiares, abençoe a sua vida ministerial, dá-lhe saúde, dá-lhe graça, Senhor, adianta, Senhor, naquele problema que a tua serva precisa ser resolvido, que o teu servo precisa que seja resolvido, Senhor. Deus, eu te peço, Senhor, eu oro pela nossa nação brasileira, Senhor. Coloca por terra esses demônios, Senhor, dos infernos, que estão lá tentando querer, Senhor, atrapalhar a prosperidade da nossa nação brasileira. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno agora que caia por terra toda obra do mal,
toda obra maligna. Um abraço aí para o meu amigo, irmão Felipe Benin, Deus abençoe, Deus te dê vitória, irmão Éder Anthony, Deus abençoe, meu irmão, Deus abençoe, minha irmã, a tua vitória está chegando, a tua bênção está chegando, Pai querido, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo eu te peço agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te peço a tua bênção agora, Senhor. Dá graça, estende as tuas mãos poderosas, Senhor. Perdoa os pecados dessa nossa nação brasileira. Perdoa os pecados, Senhor, do povo brasileiro, Senhor. Eu te peço a tua bênção, a tua graça, que eles possam ter um dia abençoado, Senhor. Que os teus filhos possam ter um dia abençoado, Senhor. Faça o leão jejuar. Para a honra e glória do teu nome. E quando todos se levantarem contra ti, vai lá para o teu quarto, dobra o teu joelho e peça para o papai, porque ele tem a vitória para te alcançar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Se Jesus não voltar, até segunda-feira às 9 horas da manhã, com mais um programa A Voz do Pastor, pela nossa rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório, e também a nossa live ao vivo. Tenham todos um bom dia, em nome de Jesus. Amém.